Quer organizar a despensa, mas não sabe por onde começar? Já tentou imitar aquilo que vê nas redes sociais, mas sem sucesso? No vídeo de hoje vou mostrar-lhe como organizar a despensa em 10 passos. Olá, eu sou Eliana Sousa Cruz, organizadora profissional e uma apaixonada por organização e produtividade. Antes de começar o passo a passo, tenho a certeza que terá pelo menos um destes problemas. Será que o seu problema é a sensação constante de desorganização no espaço que definiu para a sua despensa? Ou então desperdício de alimentos e, consequentemente, de dinheiro? A compra repetida em duplicados e triplicados por não saber o que já tem, porque não vê e não sabe se tem? A falta de espaço e a sensação de acumulação? A falta de tempo para procurar ou manter a organização? Erro na compra de organizadores? Quem nunca? Falta de conhecimento técnico sobre como dividir, categorizar e aproveitar o espaço, ou seja, as orientações de uma organizadora profissional. Se tem um ou mais destes problemas, então este vídeo é para si. O primeiro passo para nós conseguirmos organizar a nossa despensa é definirmos o espaço. O que é que nós temos para trabalhar? Temos uma prateleira, temos um armário, temos mesmo uma despensa, temos um canto da cozinha, um móvel. Nós temos que ter consciência de que aquele é o espaço que definimos para a nossa despensa, seja ela minúscula, seja ela pequena ou grande, não importa. O essencial é que nós temos que perceber com o que é que vamos trabalhar, em termos de altura, largura, profundidade, portas e gavetas, porque nós vamos querer aproveitar ao máximo e torná-lo muito prático e funcional para o dia a dia. Nesta fase, eu sugiro sempre tirar fotografias ao espaço para inspirarmos-nos também com ideias que vamos procurar em fontes de dados, por exemplo, no Pinterest, que tem ótimas ideias para aproveitarmos os nossos espaços de despensa e servem de inspiração. O segundo passo, depois de conhecermos o espaço e definirmos o espaço, é esvaziar com lógica. Vamos partir do princípio que já temos uma despensa e que queremos organizar. E então nós vamos esvaziar o espaço parte a parte, ou seja, uma prateleira de cada vez ou um nicho de cada vez. É verdade que nós temos que esvaziar completamente, mas não de uma vez só, porque isso acaba por assustar-nos e ser contraproducente. O que nós queremos é retirar item a item, colocar sobre uma superfície e ir categorizando, ou seja, agrupando por famílias. E então vamos fazendo este processo assim sequencialmente para não ficarmos assoberbadas com este esvaziamento rápido. Lembrar que nós só conseguimos organizar bem quando vemos tudo aquilo que temos. Portanto, esta fase é o momento ideal para nós verificarmos prazos de validade expirados, produtos que já estavam esquecidos por estarem atrás, por não os vermos, e também produtos repetidos. Às vezes temos vários itens da mesma categoria, só que eles estão espalhados pela despensa, não estão juntos e então até nos esquecemos que os tínhamos. Portanto, aqui neste passo é muito importante esvaziar a despensa, sim, mas com lógica, com uma sequência, ir fazendo a triagem dos itens, colocar de parte aquilo que está fora de validade e tem que ir para o lixo, colocar por famílias aquilo que se vai manter no espaço da despensa. E por famílias, o que é que eu quero dizer? Vamos para o ponto número 3. Então, selecionar e categorizar. O que é que está bom? O que é que está fora de prazo? O que é que faz sentido manter? Separar por categorias. Os enlatados, as massas, arrozes, bolachas, snacks, cafés, etc, etc. Portanto, vamos pensar aqui na nossa despensa como um supermercado. Gosto sempre de dar este exemplo. Quando vamos a um supermercado, os alimentos estão distribuídos por setores, por corredores e por prateleiras. E tudo ali tem uma lógica e há uma indicação em cada corredor de que produtos é que lá estão. Então a nossa despensa é um supermercado em miniatura e nós vamos seguir essa mesma lógica para sabermos exatamente onde estão as coisas e quando precisamos delas, vamos diretas ao sítio, sem perder tempo. Isto é praticidade. Então, mais vale aqui, nesta fase de organização da despensa, investirmos algum tempo a fazer esta seleção e categorização, porque depois para a manutenção vai ser muito mais rápido e fácil. O passo número 4 é analisar o espaço e planear. Então, vamos pensar. Primeiro, nós conhecemos o nosso espaço ou definimos o espaço que tínhamos para a despensa na nossa cozinha. Entretanto,
Esvaziamos, fizemos a triagem, seleção, categorização e agora vemos o espaço vazio. E devemos fazer um plano desse mesmo espaço para distribuirmos as categorias nesse espaço disponível com uma lógica. Portanto, aqui vamos planear. Vamos considerar, então, o que é que temos a nível de profundidade? Será que as prateleiras ou a superfície é estreita ou é profunda? A altura entre prateleiras é muito importante para saber se vamos conseguir aproveitar de alguma forma, maximizar esse espaço. A proximidade com a zona de preparação de alimentos. Às vezes, o que nós precisamos da despensa e de temperos, por exemplo, pode ficar muito próximo das áreas de trabalho, mas às vezes, por uma questão de arquitetura da própria cozinha, não é possível. Então, nós vamos ter que pensar e adaptar isso. A frequência de uso também. Aquilo que nós usamos com muita frequência tem que estar próximo de nós. Aquilo que nós usamos com menos frequência vai estar mais afastado. É esta a lógica que uma organizadora profissional usa sempre que vai organizar um espaço à casa de uma cliente. Porque não é só retirar as coisas e voltar a pôr em cestos, por exemplo. É pensar no espaço que está para que as coisas se mantenham a longo prazo. Nós queremos tudo prático, funcional, fácil de manter e aqui seguro e sustentável também, porque estamos a falar de alimentos. Então, chegou a parte de otimizar o espaço. Nós já sabemos tudo o que temos, nós queremos ver tudo aquilo que temos ou queremos ver a maioria das coisas que temos na despensa para não nos esquecermos que elas estão lá. Então, nós, organizadoras profissionais, pensamos sempre e temos várias técnicas de otimização do espaço. Aqui quero referir o seguinte, e se for fazer este trabalho sozinha, esta tarefa sozinha, pense no seguinte, verticalidade é utilizar o espaço em altura, na vertical, seja com cestos empilháveis, por exemplo, seja pensando na melhor altura dos frascos herméticos, seja recorrendo a prateleiras adicionais de encaixe na prateleira para conseguir aproveitar aquele bocadinho que fica em altura. Gosto sempre também de referir que as linhas retas permitem aproveitar mais espaço. A retidão nos frascos e embalagens, ou seja, a ausência de curvas nem espaços mortos, permite realmente ganhar muito mais espaço. Os organizadores com pega, como os cestos gaveta, que eu tanto gosto de referir, permitem aproveitar a profundidade e retirar tudo o que está nesse espaço de profundidade de uma só vez, por isso é muito comum vermos cestos nas despensas e, por que não, aproveitar as portas, se fizer sentido, porque essa parte do vão da porta também pode armazenar alguma coisa que seja útil. O sexto passo é acondicionar corretamente. Eu acho este passo essencial porque muitas vezes nós utilizamos frascos e frasquinhos e bem para reaproveitar aquilo que temos e também não termos que investir em frascos que podem ser mais dispendiosos e então utilizamos aquilo que temos. Mas é preciso pensar que o frasco deve estar devidamente limpo e seco, deve estar livre de gordura e também deve ser hermético, portanto, seja de vidro ou seja de plástico. A tampa que serve para fechar deve rolhar bem para impedir a entrada de ar, porque se permitir a entrada de ar, há certos alimentos que não vão resistir à entrada de umidade e vão se degradar. Se forem alimentos consumidos com muita frequência, não há problema, porque o estoque vai sendo reposto. Mas se não for o caso, aí poderemos ter problemas. Portanto, pensar porque é que nós falamos tanto em frascos ou potes herméticos é precisamente por causa disso, porque queremos evitar a degradação dos alimentos. Identificar com etiquetas. Eu recomendo sempre, na despensa, utilizar, sempre que possível, etiquetas à prova de água, à prova de gordura e que também, muitas vezes, possam ir à máquina de lavar e são resistentes. Aquelas que nós utilizamos ou indicamos são transferir tudo o que puder sair de embalagens originais. Isto também tem a ver com a questão do ruído visual e da padronização na despensa. Aqui, nestas imagens que eu vou passando, consegue ficar com alguma inspiração de imagens de despensas reais, sem serem aquelas despensas demasiado ao estilo Pinterest, que podem ser reais, mas muitas vezes não são, e não são assim tão fáceis de conseguir. E, portanto, lembrar aqui que nós podemos aproveitar a profundidade das prateleiras, aqui está tudo visível e acessível, mas não há necessariamente uma ordem, ou nós sabemos de cor onde está o quê, ou se trocarmos de lugar, nós não sabemos onde é que está o frasco daquela farinha,
ou daquele cereal, etc. Portanto, aqui ainda havia coisas a corrigir. Deveríamos criar setores ou pelo menos identificar as prateleiras com etiquetas para tentar perceber se cada prateleira é uma secção ou uma categoria de alimentos. Por isso mesmo, neste passo eu falo em alocar, ou seja, colocar cada coisa no seu lugar. Então nós já tínhamos feito todo o processo de organização até aqui, já tínhamos colocado em frascos ou em cestos, mas é necessário que haja um lugar fixo para cada categoria. Nunca vai ser alterado. Tal como no exemplo que eu referi do supermercado, existem corredores com secções e prateleiras com os itens que nós queremos por categorias. Então aqui é a mesma coisa. Quando nós vamos ao supermercado, muitas vezes vamos diretas à peixaria, ou ao talho, ou à padaria e sabemos exatamente onde é que está. A mesma coisa deve acontecer com a nossa despensa. Quando nós queremos ir à secção dos molhos e temperos, ou dos enlatados, ou das massas e arroz, nós vamos sempre ao mesmo local. Eles não trocam de lugar. Portanto, lembrar-se sempre que tem que haver um lugar fixo e que cada coisa deve estar no seu lugar, deve regressar ao seu lugar depois de ser retirada. Isto vai permitir-nos saber sempre onde estão as coisas e poder devolver ao lugar, independente de sermos nós a fazer isso ou qualquer outra pessoa que partilhe o espaço connosco. Isto é muito importante, porque nós até podemos saber tudo o que temos e onde está tudo, mas se vier alguém ajudar-nos ou vier alguém substituir-nos, pode tirar tudo do lugar e aí começam as dores de cabeça. Então lembre-se disso. Vai sempre saber onde estão as coisas, onde devolvê-las e ao mesmo tempo, por saber onde está e o que tem, evita desperdício e repetições. O oitavo passo é ordenar, com lógica e frequência, no seguimento do passo anterior. Ou seja, temos um lugar para cada coisa, mas também há que haver uma lógica nessa decisão. E as organizadoras profissionais referem sempre o seguinte: para ser prático e funcional o espaço de despensa, devemos colocar os produtos com mais utilização à nossa frente, ao nível dos olhos e com acesso fácil às mãos. Os produtos de consumo diário repetido devem estar em zonas acessíveis, aqueles que são usados com menos frequência podem estar mais acima ou mais abaixo, aqui falando em espaços em altura, claro, mas se não for um espaço em altura, podem estar em sítios menos visíveis ou acessíveis, desde que nós não nos esqueçamos que os temos e que eles estão lá. Isto para dizer, então, que tem que haver uma ordem na nossa despensa e pensarmos, aquilo que eu uso com mais frequência tem que estar mais próximo de mim. O que for stocks, por exemplo, pode estar na prateleira de cima. Normalmente as coisas mais pesadas estão nas prateleiras de baixo, precisamente para não sobrecarregar com o peso as prateleiras. Portanto, tudo que tiver mais peso, normalmente bebidas, garrafas, packs de leite, enfim, até batatas, cebolas, coisas assim mais pesadas, podem estar nas prateleiras de baixo. Não se esqueça de todas estas dicas quando estiver a organizar a despensa. Já referi um bocadinho sobre etiquetas, mas esta parte de identificação é extremamente importante, principalmente porque estamos a falar de despensa. A despensa tem muitos itens, pode ter muitos frasquinhos, como acontece aqui nesta imagem. O que é que eu sinto falta aqui? Precisamente de identificação, tanto nos frascos como nas prateleiras. Aqui eu apenas vejo um aglomerado de frascos. Então, o que eu recomendo é etiquetar sim, mas com lógica. Muitas vezes dizem, Eliana, mas eu vejo tudo o que está dentro dos frascos, não preciso ter ali um rótulo a dizer o que é que está lá dentro. É verdade, mas acreditem que quando nós olhamos para um espaço sem etiquetas, nós somos obrigados a gastar mais algum tempo para conseguir ver as coisas e reconhecê-las. São microsegundos, mas esses microsegundos fazem diferença no nosso raciocínio, no nosso tempo disponível, na nossa disponibilidade mental quando estamos a escolher ou à procura de coisas na despensa para usar. Apenas tenho aqui um frasco com uma etiqueta, mas eu colocaria várias e tentava dividir o espaço em setores, ou seja, setorizar, para entender o que é que significa este conjunto de frascos, porque com certeza alguns até podem ser usados, por exemplo, para confeitaria, outros para pequeno almoço, outros para coisas do dia-a-dia, ou até para crianças, e portanto aqui não há uma setorização, tal como referi, apenas um aglomerado de frascos. Sim, eles são todos da mesma linha, embora de capacidades diferentes, eles são todos idênticos, isso já nos dá harmonia visual. Mas com certeza, se eu pudesse intervir neste espaço, faria algumas melhorias. A identificação facilita a manutenção, ou seja, quando o frasco fica esvaziado, já sabemos pelo rótulo o que é que vamos colocar lá dentro, o que é que vamos repor. Além disso, permite que todos saibam onde está o quê. Se vem aqui alguém e pergunta, olha, onde é que está o frasco
das vagas XPTO. Tem que procurar, mas se tiver um rótulo, muito mais depressa e facilmente identifica. Por fim, e depois de ter falado do mais básico da organização de uma despensa, criar uma rotina de manutenção. Como veem, nos supermercados há sempre um funcionário a rever os corredores e as prateleiras para colocar as coisas em ordem, para retirar objetos que caíram lá para trás, para ver se não há ali coisas trocadas que vieram de outros setores. Portanto, essa revisão, essa manutenção é super importante, principalmente também para não haver desperdício e má conservação. Nós aqui queremos também garantir que não vamos ter dispêndio de dinheiro por causa dessa incúria que fizemos à nossa despensa. Por isso, o que eu recomendo sempre é fazer uma revisão periódica, dependendo do tamanho da despensa, obviamente, dependendo de quantas pessoas estão em casa e da quantidade de itens que tem a sua despensa. Também para ajudar a manter e elaborar listas de compras, atualizar essas listas e otimizar essas listas, sejam semanais, mensais ou até mais, e evitar acumulações, porque o espaço é finito, o espaço é sempre o mesmo, não vai aumentar. À partida, nós é que vamos tentar rentabilizar ao máximo a área que conseguimos destinar à nossa despensa. Se a sua despensa tende a ser caótica ou já tentou organizar e não teve resultados, espero que com este vídeo tenha ajudado a entender o passo a passo para melhor conseguir ir construindo uma despensa organizada. Lembre-se que é um processo de melhoria contínua, nós vamos melhorando à medida que vamos aprendendo, testando, experimentando. Recomendo sempre passar à ação, não só ver e ouvir o que eu digo aqui, mas implementar. E se tiver dúvidas, deixe-me aqui nos comentários. Este foi o passo a passo de como organizar a despensa. Tenho outros vídeos aqui no canal em que mostro ideias de organização de despensas pequenas para se inspirar e copiar. Falo de técnicas de organização, falo de organizadores, como conseguir esses organizadores e espero que se inspire com esses vídeos. Será sempre muito bem-vinda também na comunidade Ask Organizer no Telegram. Pode-se inscrever gratuitamente. Os links vou deixá-los todos na descrição deste vídeo. Espero que tenha gostado. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva. Até ao próximo vídeo.